Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, Vitor Pereira fora do timão e o Duílio já busca um novo treinador. Você vai saber quem são os nomes mais cotados nesse momento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Futebol não para, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer e depois da derrota para o Atlético Mineiro na última rodada, o presidente Duílio Monteiro Alves veio a público, fez um pronunciamento e disse aquilo que a gente já imaginava que fosse acontecer. Que o Vitor Pereira não será mais o técnico do Corinthians, encerra o seu contrato, que não será renovado e com isso o clube procura um novo treinador. Agradeceu os serviços prestados, falou até que o Vitor se tornou um irmão para ele e deu para perceber, né, que a relação do Duílio com o Vitor Pereira ela foi muito próxima realmente. Um respaldo muito grande, uma parceria muito grande de um trabalho que foi muito bem feito. A gente tem que entender dessa forma. Eu não concordei com tudo que o Vitor Pereira fez na temporada, eu posso ter questionado algumas escolhas, eu posso ter feito algumas críticas pontuais em determinadas partidas, do porquê escalar esse jogador, do porquê deixar esse de fora, porquê esse esquema aqui, atuação aqui que foi ruim, tudo mais. A gente, obviamente, é o nosso trabalho fazer esse tipo de coisa. Agora, fazendo o balanço, fazendo o saldo, eu acho que o trabalho foi bom. Bom para muito bom. Uma nota 7 eu daria para o trabalho do Vitor Pereira, que chegou na final da Copa do Brasil, que chegou nas quartas da Libertadores, que se manteve o tempo inteiro no G4 do Brasileiro, que revelou jovens, amadureceu jovens, que melhoraram nas suas mãos. Na reta final agora o Robert Renan, mas a gente teve outros valores, como o próprio Duqueiroz, queiram ou não, um motorzinho do time, um jogador que termina a temporada como titular, colocando no elenco, né, no time, jogadores que tiveram as suas oportunidades e mais do que isso, afirmações como o Mosquito, o Adson, o Giovani recebendo as suas chances também. E foi por conta do Vitor Pereira, da presença dele, que o Corinthians investiu no Fausto Vera, que o Corinthians investiu no camisa 9 do Quilate, do Yuri Alberto, foi por causa do Vitor Pereira. O Yuri mesmo disse, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi o Corinthians, para trabalhar com o Vitor, que é um cara que tem um renome internacional, de técnico de Champions League, técnico de Europa e tudo mais, que decide o desafio, escolhe o desafio de vir trabalhar no Corinthians. Se identificou muito com a torcida, com o jeito Corinthians de ser, transformou o Corinthians numa equipe muito mais competitiva, mordedora. A vitória contra o Boca nos pênaltis ela é emblemática na Libertadores naquele momento. Entre outras tantas, né, as reviravoltas na Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, contra o Fluminense, para poder chegar na final e decidir com o Flamengo, e o título que, vocês sabem, escapou por um detalhe. Então, eu acho que o trabalho no todo foi bom e que se mantenha para a próxima temporada, e esse é o grande ponto. A partir de agora, o presidente Duílio Monteiro Alves vai, digamos assim, fazer uma escolha baseada muito no que ele viu. E o que ele viu? Ele viu planejamento, ele viu organização, ele viu métodos interessantes, modernos, um nível de observação de atletas muito maior, esse rejuvenescimento do elenco, sim, misturando atletas da base com jogadores mais rodados. É isso que o próximo treinador vai ter que entregar. E aí essa escolha ela não me parece muito simples. Chega da aleatoriedade, do empirismo, da escolha pela enquete na rede social ou simplesmente por uma mera identificação com o clube. Dessa vez, não. Pelo que a comissão técnica do Vitor Pereira entregou ao Corinthians nessa temporada, com certeza o nome do próximo técnico ele vai precisar seguir esse trabalho de excelência. E aí, os nomes mais cotados nesse momento são 3 que eu vou falar para vocês. São cotados, especulados, sugeridos, enfim, e que estão, digamos assim, liderando as intenções de voto, digamos assim. Bom, o primeiro deles é óbvio, é até uma obviedade, que é o técnico da seleção brasileira. O Tite já disse que não vai trabalhar no começo de 2023, pelo menos nos primeiros 6 meses. O Corinthians não vai esperar por ele, é óbvio que não. Mas eu já falei aqui em outros momentos, e agora acho que se justifica ainda mais, porque o Vitor saiu, o Vitor não é mais técnico do Corinthians, então a notícia tem que ser tratada dessa forma. É obrigação do Duílio ligar para o Tite, procurar o Tite. Se o Tite disser para ele textualmente, após a Copa do Mundo, campeão ou não do Mundial no Catar, não quero trabalhar, vou para a Europa, ano sabático, vai te catar, qualquer coisa que o Tite disser para ele, não interessa. O papel do Duílio é ligar para o Tite.
Essa é a minha opinião. O Tite, para mim, é o melhor técnico brasileiro, é o melhor técnico que estará disponível no mercado, um dos principais do mundo após a Copa do Mundo. E é obrigação, pela identificação, pelo carinho, pelo respeito, pela relação que existe, ligar para o Tite. Se o Tite não vai ficar na seleção, e a gente já sabe que ele não vai ficar, o mínimo que o Duílio tem que fazer é ligar para o Tite. Se acontecer o que a gente acha que vai acontecer, o Tite vai dizer, não quero agora, talvez ano que vem, não sei o quê, tá bom. Aí, beleza. Eu acho até que o Duílio não deveria deixar esperar o fim da Copa do Mundo, né? Porque ele precisa do seu plano B. Então, eu sei que o Tite está envolvido com outras coisas, mas essas coisas elas são tratadas, né, de forma, às vezes, até por intermediários. E aí, qual é a história do Tite mesmo? O Tite vai... Não, o Tite está irredutível, o Tite não vai trabalhar no Brasil. Ou daqui a pouco, opa, não sei, de repente se ele ganha ou não, tal, não sei o quê. Eu esperaria realmente se houvesse uma mínima possibilidade de contar com o Tite. Não havendo essa possibilidade, outros dois nomes se apresentam. Um deles é Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. Eu tive agora na Vila Belmiro cobrindo o Santos e Fortaleza, falei com o presidente do Fortaleza no gramado da Vila Belmiro e perguntei, e ele disse, não está nada definido, hoje não sai a definição e vou esperar o tempo dele. Ele me pediu um tempo para pensar. Não é só para pensar, é para avaliar propostas. Ele se tornou talvez o técnico mais valorizado do mercado ao fim dessa temporada. Pelo que ele fez no Fortaleza, que foi absurdo, e digamos, pela sua entrevista coletiva pós-jogo, né, em que ele parece dar um tom de despedida. Então não sei. Não sei se o ciclo já encerrou, não sei se ele quer mudar de ares, e tem uma questão salarial que é difícil competir. O Fortaleza não paga um salário muito alto em relação aos grandes clubes brasileiros. Acho que é em torno de 300 a 350 mil reais o salário do Vojvoda. O Corinthians pagava quase 2 milhões de reais para o Vitor Pereira e toda a sua comissão. Então teria uma condição de aumentar bem esse valor. O Vasco, que é um dos cotados para contratar o Vojvoda, vai ter um investimento de SAF a partir do ano que vem. Então vai poder investir um pouco mais. E aí tem um Vasco na Série A, aquela coisa toda, né, um clube de grande torcida, um clube de massa. E o outro clube que pode tentar contratar o Vojvoda é o Atlético Mineiro, que provavelmente vai perder o Cuca aí, porque tá claro que não deu certo, o Cuca vai embora e tudo mais, e o Galo tem bala na agulha também para poder investir no Vojvoda. Então a concorrência vai ser grande. Resta saber se o Corinthians vai esperar pelo Tite ou já vai querer amarrar o Vojvoda, mas esse seria, assim, um dos principais nomes, uma das principais apostas para o ano que vem, e todo mundo está querendo ele, né? E o outro e o último nome, é óbvio, é o de Eduardo Cudê, o argentino, que fez um grande trabalho no Racing, fez um bom trabalho no Inter, foi para o Celta de Vigo, ficou 2 temporadas lá, tirou o time da zona do rebaixamento, depois levou para meio de temporada e tudo mais, e agora ficou 4, 5 jogos sem ganhar e os caras demitiram ele. É um treinador que eu gosto muito, conhece já o futebol brasileiro, conhece o futebol sul-americano, tem um nome interessante no mercado. Eu gostaria muito de ver Eduardo Cudê treinando o Corinthians. Esses 3 nomes são os principais nesse momento. Alguém pode dizer Marcelo Gallardo, mas eu não falo nem pela questão financeira, porque ele ganhava mais ou menos o que o Corinthians pagava ao Vitor Pereira e toda a comissão, né? O Gallardo ganhava 2 milhões de reais por mês no River Plate, mas o Gallardo tem um interesse de atuar no futebol europeu e ele tem mercado por lá. Então, eu acho que esse seria o único impeditivo, mas é óbvio que trata-se de um grande treinador dos principais da América do Sul nos últimos anos. Esses 3 que eu citei, provavelmente entre esses 3 sairá um novo técnico do Corinthians. Ou a gente, né, no impeditivo desses 3, a gente talvez veja um nome diferente surgir nos próximos dias, e isso acontecendo, eu venho trazer aqui para vocês. E aí, o que acharam? Pode começar a votar aí. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!